Bem-vindos ao nosso podcast de saúde. Hoje estamos com uma convidada super especial, doutora Mariana Manetti. Vamos falar sobre cirurgia plástica e estética do olhar. Doutora Mariana, seja bem-vinda. Hoje a gente está aqui para falar sobre blefaroplastia e cirurgias faciais, isso? Isso. É um grande prazer, uma satisfação estar aqui. A região dos olhos é uma região muito especial, é uma região que a gente demonstra emoções, cansaço, né? Então, é a primeira regiãozinha que a gente sente algum envelhecimento. Então, é um grande prazer falar sobre essas mudanças. Doutora Mariana, para começarmos, por que os olhos são a primeira área que notamos o rosto quando o assunto é envelhecimento e cansaço? Então, o olhar, né, ele representa todas as nossas emoções: cansaço, felicidade, raiva. E além dele estar no centro da face, ele tem a pelezinha mais fininha do corpo. Então, quando a gente começa a envelhecer, é a primeira região que começa a dar sinais. Então, normalmente, é a primeira região que o paciente vem atrás para procurar alguma coisa para fazer. Sim, entendi. A blefaroplastia, ou plástica de pálpebras, é um dos procedimentos mais procurados. Em que consiste essa cirurgia e quais os problemas que ela pode resolver, tanto nas pálpebras superiores quanto nas inferiores? Então, a blefaroplastia é a cirurgia plástica mais realizada no mundo, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo inteiro. Na pálpebra superior, ela retira o excesso de pele, a flacidez, as bolsas de gordura, e na pálpebra inferior, principalmente bolsas de gordura e pele craquelada. Então, é uma cirurgia que ela vem trazer tanto o rejuvenescimento, quanto alguns aspectos funcionais também, abrir o olhar, melhorar o campo de visão. Nossa, eu não sabia que era uma das cirurgias mais Hum, procuradas, né? É a Eu mais. achava que era meio raro. Além de uma questão estética, a blefaroplastia pode ser funcional? Pode sim. Principalmente pacientes que vão ficando mais velhinhos, né, a gente tem um derretimento da face. Então, cai o supercílio, cai a pele, principalmente acima dos olhos. Então, a gente vai tampando o campo de visão, né? Então, vai ficando um campo de visão mais fechadinho, como se fosse um cavalo que fica aquelas coisinhas tampando o olho. É o mesmo aspecto quando a pálpebra superior começa a fechar o olho. Então, principalmente quando eu tenho pacientes masculinos, que às vezes ligam menos para a estética do que as mulheres, é principalmente por essa perda de campo visual que começa a incomodar para dirigir, para fazer as atividades diárias, e o paciente levanta a pálpebra e fala: estou enxergando melhor. Ela cai, estou enxergando menos. Então aí começa a procurar. Doutora, como a blefaroplastia é realizada? O que a paciente pode esperar no processo, desde a consulta inicial até o pós-operatório e o tempo de recuperação? Então, essa cirurgia é uma cirurgia como toda cirurgia, né? Tem que ser realizada no centro cirúrgico, com uma equipe competente, o anestesista, auxiliares, tudo isso, com a maior segurança para o paciente. O primeiro passo para o paciente, né, ir atrás é a consulta médica. Na consulta médica, a gente vai avaliar as comorbidades do paciente, as queixas do paciente, fazer todas as medidas, os testes, para saber qual a melhor técnica que a gente pode usar para trazer uma naturalidade, não é para ficar o olho aberto, esticado, nada assim. Às vezes Uhum. o paciente vem achando que é uma pelezinha só em cima do olho e às vezes é toda a sobrancelha caída. Então, cada paciente é único e a gente tem que avaliar. Além disso, a gente alinhar as expectativas do paciente, pedir os exames pré-operatórios, né, para a gente ter uma segurança, e não ter nenhuma interferência ali no procedimento. Para o pós-operatório, o paciente pode esperar inchaço, roxinhos, né? Mas são todos Uhum. transitórios e é uma recuperação bem rápida, não é dolorosa. A maioria dos pacientes, uma semana aí já está de volta para o trabalho. E ele fica com os olhos tampados nesse período de Não, recuperação? fica com Fica? os olhos abertos, né? Uhum, Mas a gente coloca um curativo que a gente chama de tape. Então, uhum. são bandagens elásticas para segurar um pouquinho o Ai, que inchaço. legal. Inovação, né? Doutora, quais os principais benefícios da blefaroplastia para a qualidade de vida e autoestima do paciente? Então, eu acho que o primeiro é o que você já falou mesmo, Uhum, autoestima, autoconfiança, a pessoa se olhar no espelho, poder se maquiar, né, não uhum. melhorar o campo de visão. Tem vários pacientes que às vezes
param de tirar foto, querem se esconder, e aí depois da cirurgia que restabeleceu aquilo que elas já eram um dia antes, se sentem bem mais confortáveis, até nas relações sociais, então Legal. Às vezes até uma maquiagem que a pessoa tenta fazer passar e já não não vai. consegue, né. Às vezes começa a colocar Aham. cílio para aparecer um pouquinho o olhar, mas a pele tá toda ali em cima já. Entendi. Doutora, agora nós vamos falar de uma tecnologia que complementa a cirurgia, que é o laser CO2. Doutora Mariana, o que é o laser CO2 e como ele funciona para tratar a pele ao redor dos olhos? Então, é o laser de CO2, é o que a gente tem de mais tecnológico hoje em dia nessa parte cirúrgica. A gente tem 2 modos de usar ele. Um modo é uma ponteira que ela é cirúrgica, que a gente usa para cortar, dissecar a pele, retirar as bolsas de gordura. Os passos cirúrgicos, ele já corta e cauteriza ao mesmo tempo, tendo menos sangramento, menos inchaço. E a gente troca essa ponteira e usa para o que a gente chama de resurface, que ele vai fazer ablações, canaizinhos na pele e retrair essa pele, melhorar a qualidade de pele. E a gente usa algumas substâncias para clarear, estimular o colágeno. Então, tem essas 2 formas que ajudam. Quando a gente usa essa ponteira só de resurfacing, a gente está tratando excesso de pele leve, né? Quando o paciente já tem um excesso, uma flacidez grande, a gente realmente tem que remover pele, porque se a gente só retrair, acaba sobrando pele. O laser pode ser usado de forma isolada ou em combinação com a blefaroplastia? E para quais condições ele é o mais indicado, como rugas finas, flacidez e manchas? Você falou um pouquinho, É, mas quer é. complementar mais alguma coisa? Então, ali o laser a gente vai usar quando tem um craquelado embaixo da pálpebra, né? Tem um pouquinho de flacidez, a gente quer retrair essa pele ou usar alguma substância, exossomos, PDRN, para melhorar a qualidade da pele. A cirurgia, ela vai permitir a gente corrigir a quantidade de pele. Então, eu tenho excesso de pele, excesso de bolsa de gordura, então ela me ajuda nisso, né? Então, um melhora a quantidade, o outro melhora a qualidade. Quando a gente tem um problema de quantidade e qualidade, é o melhor combo que a gente pode fazer para o Uhum. paciente. Doutora, qual a diferença entre a blefaroplastia, que remove o excesso de pele, e o laser de CO2, né? Que atua na qualidade da pele. E como a combinação dos dois pode trazer um resultado ainda mais completo e harmônico? Então, a cirurgia ali, a gente com o laser de CO2, a gente vai fazer todos os passos cirúrgicos de abrir a pele, retirar aquela pele, retirar as bolsas de gordura, tirando esse excesso. E a gente usa a outra ponteira, que a gente chama de resurfacing, para melhorar a qualidade da pele. Então, vai retrair essa pele, estimular colágeno, abrir canaizinhos para a gente usar outras substâncias. Então, ali a gente consegue ter um resultado completo, melhorando a qualidade e a quantidade de pele. Pacientes que têm pouca pele, por exemplo, às vezes a gente faz só o laser. Pacientes que têm uma qualidade de pele boa, mas tem excesso de pele, a gente faz às vezes só a cirurgia. Cada caso é individual. Entendi. Doutora Mariana, como você defende uma abordagem integrada, né? Como que você avalia cada caso para decidir se o paciente precisa de uma blefaroplastia, de laser CO2 ou da combinação de ambos? Então, assim, cada caso é individual, né? Então, o primeiro passo é o paciente em consulta para a gente ver como que é a qualidade de pele, a quantidade de pele, fazer testes, medidas, para a gente saber qual é a melhor técnica para qualquer paciente. Não é Uhum. porque para ela isso é melhor que vai ser para você. Para a Aham. gente ter um resultado natural, rejuvenescido, descansado, cada paciente tem seu olhar, suas medidas e uma técnica específica. Entendi. Gente, eu não tinha ouvido falar para mim, é muito novo, olha É. só. Por que é tão importante um olhar especializado na região dos olhos para garantir que os resultados sejam naturais, sem a perda de expressão facial? Então, a pele das pálpebras é uma região muito delicada, é a pele mais fininha que a gente tem no corpo. Então, além disso, ela protege os olhos, que a função é enxergar. Então, a gente Uhum. tem que ter um profissional capacitado para fazer as medidas certinhas para a gente retirar a quantidade de pele, né? O máximo que a gente pode retirar para aquele paciente, sem causar nenhum prejuízo para a visão, sem deixar o olho aberto, nada disso. Então, tem que ter ser um profissional que tenha o dia a dia, né, dele Uhum. trabalhando com isso. Sim,
certo. Que tipo de cuidados o paciente deve ter ao buscar um profissional para realizar esse procedimento, para garantir sua segurança e resultados? Você pode complementar aqui, né? Uhum. Então, o ideal é ser um profissional médico, né, que trabalhe com essa região dos olhos. Sim. Então, a minha especialidade eu sou médica oftalmologista, depois que eu terminei a oftalmologia, eu fiz uma especialização só em oculoplástica. Então, meu Uhum. dia a dia é operar blefaroplastia, alterações funcionais da pálpebra. E sempre procurar um local que traga segurança. Nunca operar em consultório, sempre em centro cirúrgico, com toda a equipe, porque por mais que as reações adversas sejam pequenas, todo paciente pode ter uma reação alérgica, todo paciente Bom, pode ter uma infecção. Então, tá num ambiente que você consiga resolver qualquer intercorrência que acontecer. com certeza. Meu Deus, imagina os olhos, né? O É. cuidado que a gente deve ter. Doutora, recebemos algumas perguntas dos nossos ouvintes e a primeira é da Ana. Tenho olheiras escuras e bolsas embaixo dos olhos. A blefaroplastia pode resolver isso? Então, a gente tem alguns tipos de olheiras, né? A gente tem olheiras pigmentares, vasculares e bolsas de gordura. Quando a gente tem bolsas de gordura, a cirurgia é a melhor indicação. Quando a gente tem pigmentação, alteração vascular, geralmente é uma associação de alguns cremes despigmentantes e alguns lasers específicos que eles vão na melanina. Então, cada tipo de olheira também tem um tipo de tratamento. Por exemplo, se você tiver bolsa de gordura e for preencher, vai piorar, porque vai puxar Uhum. água, né. Então, cada tipo tem um tratamento melhor. O Por ideal é isso que é avaliar. importante a consulta ali, É, né? Você tira exatamente. todas as suas Uhum. dúvidas, né? É, porque às vezes você fica achando: "Ai, será que eu preencho? Mas o preenchimento vai mudar a cor? A cirurgia vai mudar a Aham. cor?". Não, não vai mudar a cor. Cada tipo de olheira tem o seu tipo de Sim. tratamento. Aham. Agora o João escreveu assim: tenho muitas rugas e pés de galinha ao redor dos olhos, mas sem excesso de pele. O laser de CO2 seria a melhor opção para mim? Então depende o tipo de ruga. Se a gente tem Tá. rugas dinâmicas, é a toxina botulínica, né, é o queridinho de Aham. todo mundo. A gente começa a fazer preventivo ali com uns 25 anos, mais ou menos, Sim. mas rugas estáticas, fininhas, aí é o laser de CO2. Agora Tá. rugas profundas, É, não tem aí o que é mais fazer. agressivo. É mais agressivo, né? A Carla, ela pergunta assim: qual a idade ideal para fazer a blefaroplastia? Existe um limite? Então, assim, não existe um limite, existe a queixa do paciente. Eu já operei pacientes de 30 e poucos anos que tinham, da genética mesmo, da família, um olhar mais tristinho, mais caidinho, que mesmo jovem a pele já começava a cobrir ali a Uhum. parte dos cílios. E tem o paciente acima dos 70 anos que é mais funcional. Então tem os 2 extremos. Ah, eu acho que meu marido tem que te procurar. O olho dele é bem Caidinho. E às vezes é um caidinho. traço familiar, você vai ver pai, mãe, irmãos, É tem o muito mesmo olhinho. caído. Aham. Fica fechadinho, né? É. Ou tristinho, fala: "Ai, você tá Ah, é, cansado, você parece. dormiu bem à noite". Não, tá tudo bem. Doutora, agora nós temos um quadro que é de mitos e verdades, tá? Para tirar as dúvidas de uma vez por todas, certo? Vamos desmistificar algumas ideias comuns. Doutora Mariana, é verdade que a cirurgia de pálpebra deixa o olhar artificial ou esticado? Isso aí é um mito, né, a gente tendo um profissional especializado, que já trabalha com olhar, a gente consegue ter um resultado bem delicado, natural, um olho mais rejuvenescido, sem nenhuma artificialidade. Com certeza. É verdade que o laser de CO2 é muito perigoso e pode queimar a pele? A gente tem para cada tipo de pele, para cada protocolo, né, parâmetros diferentes. Então, por exemplo, o laser que eu faço no meu rosto não vai ser o mesmo que eu faço em você. Isso a gente vai avaliar na consulta médica. Então, o laser de CO2 é a mesma coisa para tudo? Não. Tem pacientes, por exemplo, que têm melasma, que os parâmetros são um pouquinho mais baixinhos, né, para Uhum. não ter chance de pigmentar a pele. Tem pacientes que têm a pele um pouco mais escura, também são parâmetros diferentes. Pacientes que têm muita ruga e precisam de muita retração, também é outro tipo de parâmetro. Uhum. Então, para cada tipo de paciente tem um tipo de parâmetro. E a gente nunca vai expor a uma queimadura, nada assim. A gente Uhum. viu alguns casos aí na internet, feito esse laser por profissionais não especializados, que culminaram em queimaduras, retrações, cicatrizes na pele, mas eram profissionais que eles não eram especializados nem capacitados para usar esse tipo de tecnologia. Entendi.
Então, dúvidas tiradas, né, gente? Doutora Mariana, para finalizarmos nossa conversa tão esclarecedora, qual a mensagem principal que você gostaria de deixar para quem busca rejuvenescer o olhar, reforçando a importância de uma avaliação precisa de um profissional qualificado e da segurança em primeiro lugar? Então, acho que a minha mensagem é que cada olhar ele é único, né? E o paciente tem que buscar sempre naturalidade, segurança no procedimento, né? Nada de exageros, porque os modismos vêm e eles vão, né? E eh, não ter medo, né? Se você tem um profissional capacitado, né, bem informado, é uma cirurgia totalmente segura, de uma recuperação rápida e que traz um benefício muito grande. É porque, assim, hoje em dia, né, as pessoas estão nesse mundo estético, então eles acham que tudo serve para eles, né? É, E às vezes algo que você nem, como posso falar? Você nem tinha essa dúvida antes, você nem se enxergava dessa forma, hoje, porque o outro tem, o outro fez, a gente acaba se enxergando, né? e muita De forma. comparação de uma Uhum, coisa que às vezes não com- é comparável. Meu corpo nunca vai ser que nem o tem corpo que da tomar cuidado, Pugliese. né? Então, eh, não só rosto, mas cada corpo tem uma estrutura e a gente tem que respeitar dentro do padrão de cada corpo a naturalidade, o que fica melhor, né, para cada um. Então, eu acho que a gente passou uma era de muitos excessos agora e acho que o que vem agora é retomar um pouco a naturalidade. Você exaltar o Uhum, que tem de mais bonito na pessoa, mas sem mudar, né, sem um sim. padrão de tudo igual, né, até porque eu acho que isso não é beleza, beleza tá nas Não. É diferenças. realçar o que você tem já, né, de Exatamente. melhor. É isso. Doutora, nós agradecemos imensamente, né, a sua presença aqui, por ter esclarecido, compartilhado toda a sua experiência na área, né, um bate-papo, assim, muito gostoso, Uhum. onde a gente aprende muito com os profissionais, né. Então, a gente teve aqui, informações valiosas, né, sobre a blefaroplastia, laser CO2, né. Eu nunca tinha Ouvido ouvido falar. falar e achei um máximo. Esperamos que esse episódio tenha sido esclarecedor, né, e tenha ajudado a desvendar os segredos de um olhar, pra não sei dizer se é um olhar mais jovem, mas Uhum. um olhar mais Descansado, descansado, né. natural, né, mais Exatamente. real, né. E a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que elas têm que lembrar que a beleza e a segurança andam juntas, né. Eh Exatamente. Então, às vezes, muitas pessoas ficam preocupadas se vai deixar o olho regalado, o olho grande, o olho esticado. A gente sempre tem que buscar a naturalidade. Então, uhum, o olho, quando a pessoa era mais jovem, né, tinha uma estrutura, tudo, e a gente tenta reestabelecer essa estrutura. Retirar o excesso de pele que tá caindo ali para cima do olho, para cima da parte que a gente passa a maquiagem, uhum, né? Não mudar a forma do olhar. A forma do olhar da pessoa vai continuar a mesma forma, né? uhum. A gente vai tirar esses excessos que vieram com o tempo, sempre, né, respeitando a característica de cada olho, né, a individualidade, a funcionalidade da pálpebra. Então isso é muito importante, né? Às vezes o paciente quer, eu quero esticar aqui, puxar aqui. Eu sou muito a favor da naturalidade, né? Então, às vezes o paciente quer levantar a sobrancelha lá em cima, fazer um lifting, eu falo, às vezes é o modismo de agora, principalmente sobrancelha, é uma coisa que agora tá de um jeito, Hum, passa uns 5 daqui anos a já tá pouco de outro e depois tá muda. de outro. Então, sempre pensar que procedimentos definitivos, eles devem, restabelecer naturalidade, nunca mudar a característica da pessoa. E ele é definitivo e ele Ele é tem como permanente. reverter, assim, alguma coisa ou não? Geralmente depois que a gente retirou ali a Ah, não quantidade de tem pele, muito o que né, vai fazer, uns né. 10 anos pra voltar a ter um Nossa, pouquinho de sim. pele sobrando. Ah, legal. Então tá bom, doutora, muito obrigada. Desculpa os meus erros hoje, é porque eu até falei: "Gente, é um trava-língua para É mim uma palavra hoje". difícil. É uma Às palavra vezes difícil. até eu falo plástica de pálpebras, porque até Os paciente pacientes conseguem chegar falando? Não, né? geralmente mulher que já jogou na internet, já pesquisou E bastante, não já tem chega problema como eu falando. de Já chega falando: "Ai, doutora, eu quero fazer uma blefaroplastia, tá aham. muito Já tá com caída", muito aquilo no ela cérebro, já né? leu bastante coisa, já sabe como que funciona, já viu vídeos de cirurgia, já viu antes e depois, já sabe tudo. Mas pode falar cirurgia de De olhar, pálpebras, às pálpebra, vezes é pálpebra. mais fácil. Ah, que legal. Doutora, obrigada por ter Obrigada. vindo.